boa tarde, começando mais Donos da Bola, hoje terça-feira, eu sou Bernardo Baitelli, ao meu lado, Larissa Moraes, tudo bem, Lari? Muito boa tarde para você e principalmente para você que nos dá audiência todos os dias. Isso aí. Que quer saber tudo aquilo que acontece no esporte regional, nacional, internacional. Se ajeita no sofá, no seu almoço na empresa. Que eu sei que tem muitos restaurantes que nessa hora já ficam ali ligadinhos na Band. Então, para os boleiros de plantão que querem saber do esporte, agora chegou a hora, hein? E você também que já está aí ligadinho, pega o seu celular, aproveita, anota o nosso WhatsApp para participar com a gente, 99716-8014. Sei que tem torcedores aí já falando de Brasileirão, Sim. Alguns estrearam bem, outros nem tanto. Tem uma galera ainda falando de Esporte Clube Taubaté, o jogo do momento, por um triz o acesso não veio, mas hoje tem novidades aqui também. Até porque o Campeonato Paulista aqui para nossa região ainda não terminou, né? Sim. Temos aí Copa Paulista pela frente, Taubaté e São José. Será que vão disputar? A gente vai ver isso hoje. E a gente vai começar com o basquete do São José, Lari. Vitória maiúscula. Ontem nós dissemos aqui, com todo respeito ao Fortaleza, mas o São José tinha obrigação de vencer em casa contra o Lanterna e foi isso que aconteceu. A partida começou com a posse para o Fortaleza, mas Renato Carbonari foi esperto. Roubou a bola, já armou para Douglas dos Santos, que deu de mão beijada para Martim converter para 3. Ruivo mostrou toda a categoria e as bolas de 3 não pararam de cair na Farmaconde Arena. Dessa vez foi Enzo que converteu para os rivais. O Fortaleza tentou a recuperação com Anderson e em 2 oportunidades o camisa 3 marcou para os visitantes. O hermano Vieta não quis saber de brincadeira e assinalou mais uma de 3. Mas acompanhe esse lance. São José na defesa. McClanahan se infiltrou e errou a bandeja. Mas Renato Carbonari, contra o próprio patrimônio, anotou mais 2 pontos para o Fortaleza. Os rivais aproveitaram um momento de fragilidade dos joseenses para garantir o primeiro quarto. Parcial de 24-20. Adiel já chamou a responsa no segundo período. Saiu costurando e só parou na sexta. E em mais um contra-ataque rápido, o Cruel deixou Carbonari na boa para enterrar e levantar o torcedor. Buiú, até então sumidinho na partida, fez essa de 3 para ganhar moral. O americano McClanahan respondeu na mesma moeda. Nessa jogada, Adiel levou a pior. O jogo continuou e o ala dos nordestinos garantiu mais uma bandeja. Apesar da imagem forte, ficou tudo bem com Adiel. Intervalo de jogo, Fortaleza 4 pontos na frente. O São José voltou diferente após a parada. A conversa no vestiário fez efeito e a Águia marcava na frente e defendia muito bem. E foi lá e cá, as bolas de 3 eram eficientes para as duas equipes. DG chegou com tudo, balançou diante da marcação e fez uma bonita jogada. Depois, o camisa 0 do São José arrancou e com um toque de classe ampliou. E para fechar, uma bola de 3 para dar vantagem ao São José. O Fortaleza respondeu. Ewing chutou de longe e anotou. E ainda por cima pediu silêncio dos torcedores, hein? Enzo também mostrou calibre no tiro de 3. Mas o hermano Vieta logo colocou o São José na frente. 62-58 São José. O último período foi um baile joseense. Adiel deixou Salsa Mendy dançando sozinho e guardou. E quando o DG arranca, o resto você já sabe. Rolou mais uma bola de 3 do hermano Vieta. E ainda Renato batendo na massa e convertendo. E assim, mais uma vitória da Águia no campeonato. Fim de papo na arena. São José 84, Fortaleza 71. O São José garantiu a classificação para os playoffs do NBB. Porém, a meta do treinador joseense é estar entre os 8 melhores da liga. Eu acho que esse time nosso tem muita qualidade, muito irregular durante a competição, como a maioria dos times, aí você vai pegar 80-90% dos times estão muito irregulares. Então não é mérito nosso, né? É uma situação desse campeonato. Até esse dia eu estava conversando com um amigo e ele falou: eu nunca vi um campeonato assim. Você nunca sabe quem vai ganhar quando entra na quadra. Temos que seguir trabalhando para chegar da melhor maneira aos playoffs. São partidos intensos, duros. Nos tocan 2 partidos afuera intensos que bueno, es para ir preparándonos bien. Ahora es aprovechar y tratar de estar lo mejor posible para estar bien en la tabla y tener una buena localía.
A análise do Regis é consciente, né, Bela? Que você estava lá, né, para conferir esse jogo, quando ele fala sobre essa instabilidade do São José, mas a gente também tem que levar em consideração, né? São 18 times, são muitos jogos quando a gente pensa em turno e retorno. Sim. É quase impossível, exceto Minas, que está lá na frente, grandão, enfim, ganhando todos os jogos, né? Os outros times é quase impossível falar, a gente vai ganhar tudo. Não vai, então oscila mesmo, é natural, perde peças importantes. Ontem, por exemplo, sem o Leal em quadra, né? Sem Leal, o Douglas fez 2 faltas logo no primeiro quarto, foi sacado, ficou um pouquinho no banco, ele até porque só entrou depois do intervalo ali para dar uma minutagem, mas os 2 primeiros períodos foi do Fortaleza. Realmente, eu não sei se o São José já entrou com aquela cabeça de já classificados, né? Que já está no meio de tabela, que se classificam 16, então tem muito time abaixo dele para passá-los, né? Então, os 2 primeiros períodos foi do Fortaleza, mas depois do intervalo, aquela ajeitada, respirada um pouquinho, aí realmente o São José foi para cima, conseguiu as vantagens e terminou com esse placar mais elástico. Mas é aquela coisa, quanto mais em cima na tabela, vai pegar os adversários mais de baixo da tabela. E em casa também. E em né? casa, vai decidir na melhor de 5. Sim. Então, realmente, é muito melhor. Essas 4 finais, né, que a gente acostumou com o vôlei, agora vai ter no basquete. 4 finais, 2 em casa e 2 fora. Muito bem, agora a gente fala sobre futebol. Depois da eliminação do Esporte Clube Taubaté, nós conversamos com o técnico Alberto Félix para entender se o time disputaria ou não a Copa Paulista. Sim. Ele disse naquele momento que as conversas ainda eram de bastidores, mas que ele sonhava que isso acontecesse justamente para aproveitar, colher os frutos dessa fase tão boa do Esporte Clube Taubaté. E ontem à noite veio a confirmação. Teremos calendário no segundo semestre. Quem comenta mais é ele, Antônio Carmo. Muito boa tarde, meus amigos que acompanham aqui os donos da bola. Sejam todos muito bem-vindos a este que é o mais tradicional programa esportivo da televisão do Vale do Paraíba. Olha, se esse aqui é o mais tradicional da TV, o mais tradicional programa do rádio, que é o Parado dos Esportes, começou aqui na Rede Bandeirantes de Rádio, Rádio Clube em 1965, comemora hoje 60 anos de idade. Tenho o prazer de estar com toda a nossa equipe, estou lá há mais de 40 anos, com toda a nossa grande equipe. Parabenizo aqui a equipe do Parado dos Esportes, o programa que virou rádio, está no Web Rádio, comemorando 60 anos de vida. Eu sei que muitos que nos acompanham aqui, nos Donos da Bola, acompanham também no Parado dos Esportes. Gente, e a notícia de hoje é alvissareira. Ontem à noite, nos programas esportivos da imprensa taubatiana, o CEO do Taubaté, Vitor Rodolfo, confirmou: o Taubaté vai sim jogar a Copa Paulista. Ótima notícia. O São José já havia deixado claro que iria participar da competição. Até o dia 10 de abril agora os clubes têm que confirmar na federação. Olha, o ofício está aqui, vou jogar. Vocês sabem, a Copa Paulista, ela é para 32 clubes, 8 da Série 1, a 2, a 3 e a 4, mas muitos times da Série 1 não jogam porque tem outras competições, time de Série 2 também acaba ficando fora. O ano passado, das 32 vagas disponíveis, se não me engano, foram 22 ou 23 times que jogaram a competição. Importantíssimo. Acima de tudo aqui, para o futebol do Vale do Paraíba é o seguinte: nós teremos no mínimo mais 2 clássicos do Vale. Isso porque, como a primeira fase é regionalizada, então São José e Taubaté ficarão na mesma chave, no mesmo grupo, e vão se enfrentar. Um jogo no Joaquinzão, um jogo no Martins Pereira. Serão no mínimo 5 jogos esse ano. Por que no mínimo? Porque se os 2 times passarem de fase, poderão se enfrentar num outro mata-mata, como foi no Paulista da Série 2. E aí serão 7 jogos, relembrando os grandes momentos do Clássico do Vale, principalmente no começo da década de 1980, né, quando tivemos muitos jogos envolvendo as duas equipes. Tinha Campeonato Paulista, tinha a Copa CBF, que era classificatório, tinha torneio incentivo no começo do ano. Então, a gente viu aí São José e Taubaté se enfrentando muitas vezes. E teve um hiato grande aí de 2015 a 2024. Então, legal. Parabéns ao Taubaté, ao São José. Agora é o seguinte: preparar os times com competência, com qualidade. Não é jogar a Copa Paulista, vou jogar por jogar. Jogar para ir longe, buscar o título. Legal. Boa notícia. O futebol do Vale do Paraíba vai crescer com isso. Um abraço, gente. Eu volto amanhã, tá bom? Valeu, Carmo, muito obrigado, até amanhã. Ó, pra gente deixar registrado aqui no ADB, você tá vendo imagens do L'Etape by Tour de France, a etapa que rolou no último fim de semana em Cunha e movimentou cerca de 1.500 atletas. Lembrando que a disputa abriu a temporada da maior competição de ciclismo amador de estradas do Brasil. O bicampeão do evento, o Bruno Martins Lemes,
cruzou a linha de chegada dos 110 quilômetros em primeiro lugar, com pouco mais de 2 horas e 57 minutos. O pódio da prova longa foi completado por Thales Fernando e Guilherme Ribeiro. No percurso curto, de 53 quilômetros, a carioca Ana Luísa Cavalcante Real venceu uma disputa equilibrada. A próxima etapa do Letap será no Rio de Janeiro, dia 29 de junho, seguida por Campos do Jordão, no final de setembro. Eu só queria ver o fôlego dessa galera aí que cruzou 110 quilômetros e também o pequenininho de 53, Lari. Você tem moral de fazer um Letap by Tour de France? Evento tradicionalíssimo, né? Em Cunha, em Campos do Jordão, nas cidades de Serra. Se a gente pensar, mobiliza no mínimo 1.500 atletas para cada etapa. Sim. É bacana demais e realmente haja perna, haja fôlego, preparo físico. Muito bacana a gente deixar registrado. E quem sabe em setembro a gente também não se aventura no Letap em Campos. Olha, eu gostei, hein? Já posso começar a ficar em forma, assim? E treinando, tem até setembro. Até setembro. Tem o quê? Uns bons 5 mesinhos? Uns bons meses. Então, a gente vai pro intervalo, vamos pensando aqui no intervalo. Já a gente volta com mais Donos da Bola. O maior complexo de mídia da região metropolitana. O Grupo Band Vale está presente com as rádios Band Vale FM, Estéreo Vale FM, Nativa FM, TV Band Vale e o portal bandvale.com. TV Band Vale, uma das maiores redes de TV aberta do país, está presente com sinal único em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Com grandes nomes como Glenda Kozlovski, Elia Júnior e o Neto no esporte, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme no automobilismo, Kátia Fonseca, Otaviano Costa e Galvão Bueno no entretenimento, além de grandes sucessos como Masterchef. São 5 horas e meia de programação local, ao vivo e diária, com muita interação com o telespectador e 12 programas na vice-liderança. A Rádio Band Vale tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Alcança ao todo 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Música e informação no seu rádio. Os grandes sucessos nacionais e internacionais de todos os tempos. Informações precisas e um jornal. De volta com os Donos da Bola e você sabe, técnico da seleção brasileira já com o fim da linha. A última data FIFA foi extremamente negativa para a seleção canarinho, mas algumas outras se deram bem. Você confere agora. Essa data FIFA não foi nem de longe positiva para os torcedores brasileiros, mas já existem seleções que garantiram vaga para a Copa do Mundo do ano que vem. O único representante da América do Sul com vaga garantida até o momento são os hermanos. A Argentina, com a goleada diante do Brasil, vai defender o cinturão em 2026. Mesmo sem Lionel Messi, o treinador Scaloni fez bonito e conquistou 2 triunfos. Venceram o Clássico do Rio da Prata por 1-0 na casa dos uruguaios. Thiago Almada marcou um golaço e aumentou ainda mais a freguesia no duelo. Contra a seleção brasileira, o Monumental de Núñez foi abaixo com a goleada por 4-1. O baile virou tango na capital. Dorival Júnior já é carta fora do baralho. Após os maus resultados, a corda bambeou e o treinador foi demitido. Contra os colombianos, Vinícius Júnior chamou a responsabilidade e conseguiu garantir 3 pontos na reta final do duelo. O atual melhor do mundo teve participação no primeiro gol brasileiro quando sofreu pênalti cometido por Munhoz, que na sequência foi assinalado por Rafinha. A seleção colombiana, que começou bem a disputa, agora está na parte de baixo da tabela de classificação. A magia de James Rodrigues com a camisa dos Los Cafeteiros não engrenou contra o Brasil e Paraguai, e já somam 4 partidas sem vitórias, com 3 derrotas e um empate. Apenas um pontinho conquistado em 12 possíveis. Crise na Colômbia? O Equador é a grande sensação dessas eliminatórias. Por conta de uma irregularidade, a La Tricolor iniciou o torneio com menos 3 pontos e mesmo assim estão na segunda colocação geral. Comandados por Ener Valencia, venceram 7 e empataram 5 vezes, ficando com somente 2 derrotas. Uma campanha incrível que está cada vez mais perto de levar o Equador para o Mundial de 2026. Os paraguaios querem uma vaga na Copa do Mundo e conquistaram uma importante vitória diante do Chile.
Chile. O placar foi magrinho, mas os 3 pontos foram comemorados de forma robusta. E fora de casa, conseguiram um empate heróico frente à Colômbia por 2-2. Com 15 minutos da etapa inicial, já estavam perdendo por 2-0. Conseguiram igualar o marcador. A seleção chilena é a lanterna das eliminatórias. Com apenas 10 pontos, estão empatadas com a Bolívia e a vaga para o Mundial está cada vez mais distante para as duas seleções. A última participação foi em 2014, na Copa do Brasil, enquanto os bolivianos estão desde 94 sem saber o que é competir contra os melhores. Por fim, a Venezuela está na posição que leva a seleção para a repescagem. Soteldo e companhia venceram o Peru na rodada anterior e na próxima data FIFA vão encarar a Bolívia como busca direta pela vaga. Vamos ver se o Brasil já vai ter treinador na próxima data FIFA, né? A gente vai pro intervalo, já a gente volta com mais Donos da Bola. Aguenta aí. O maior complexo de mídia da região metropolitana. O Grupo Band Vale está presente com as rádios Band Vale FM, Estéreo Vale FM, Nativa FM, TV Band Vale e o portal bandvale.com. TV Band Vale, uma das maiores redes de TV aberta do país, está presente com sinal único em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Com grandes nomes como Glenda Kozlovski, Elia Júnior e o Neto no esporte, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme no automobilismo, Kátia Fonseca, Otaviano Costa e Galvão Bueno no entretenimento, além de grandes sucessos como o Masterchef. São 5 horas e meia de programação local, ao vivo e diária, com muita interação com o telespectador e 12 programas na vice-liderança. A Rádio Band Vale tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Alcança ao todo 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Música e informação no seu rádio. Os grandes sucessos nacionais e internacionais de todos os tempos. Informações precisas e um jornalismo atuante. E tem novidades, informações e estradas, com conteúdo em tempo real, além dos clássicos Band. De volta com os Donos da Bola, agora tá na hora das notícias do mercado da bola dos times brasileiros. Foco no Brasileirão. E times reformulados para essa disputa. Será que o Botafogo manteve a mesma força do ano passado? E os 4 que subiram para a elite do Brasil conseguem se livrar do rebaixamento ao final do ano? O Glorioso se lançou no mercado após algumas saídas de jogadores considerados fundamentais. O argentino Thiago Almada e Luiz Henrique deram adeus ao Fogão, mas John Textor abriu o bolso e trouxe 9 nomes novos. Arthur e Wendel são os mais badalados. Além de jovens como Jair, ex-zagueiro do Santos, e Natan Fernandes, ex-Grêmio. O Palmeiras precisava de um centroavante. Vitor Roque foi o escolhido e já garantiu a titularidade do Verdão. Leila Pereira não quis saber de preço e contratou Paulinho, ex-Galo, e Facundo Torres, que estava nos Estados Unidos. Além deles, Emiliano Martinez, Bruno Fux e Mikael foram 6 reforços da janela. O Corinthians foi mais modesto. Manteve a base do ano passado e só contratou um jogador. Foi o time que menos investiu na janela. E o nome do único escolhido foi Fabrício, lateral esquerdo, ex-River Plate. O Flamengo também foi cirúrgico. Danilo e Juninho foram os 2 reforços da nova diretoria do Mengão. Os 2 vieram de graça, o clube pagando apenas o salário dos atletas. E o São Paulo trouxe nomes experientes para incorporar o elenco. Os laterais esquerdos Enzo Dias e Wendel, o lateral direito português Cedric Soares e um velho conhecido do torcedor, Oscar. O Santos repatriou o craque Neymar. O astro brasileiro estava no Al Hilal da Arábia e veio com um contrato de 6 meses. Junto com o novo camisa 10 da Vila, o atual campeão da Série B contratou Léo Godoy, Tassiano, Zé Ivaldo, Tiquinho Soares, Álvaro Barreal, Gabriel Veron, Benjamin, David Washington e Zé Rafael. O time que mais se reforçou para essa nova temporada foi o Ceará com 17 nomes. Pedro Raul e Pedro Henrique, ex-Corinthians, Rômulo
Paulo, ex-Palmeiras, Marlon e Fernando Sobral, ex-Cuiabá, e o estrangeiro Antônio Gales são alguns dos novos jogadores do Vozão. Mas quem fez o mercado alternativo foi o Sport. O Leão da Ilha do Retiro trouxe 3 portugueses para o elenco. Gonzalo Paciência, Sérgio Oliveira e João Silva são os gajos que vão abrilhantar os gramados brasileiros. Olho neles pro Brasileirão. E esses reforços vêm justamente pro Brasileirão. Nós já mostramos atletas e agora tá na hora de você relembrar ou até mesmo conhecer os mascotes de cada time. O atual campeão Cachorro Biriba vem com tudo pilotando o carro do Botafogo. O periquito palmeirense pisa fundo no seu Verdão automático. O Urubu também não quer conversa e acelera a máquina rubro-negra do Flamengo. Mas o Leão do Fortaleza promete rugir alto a bordo do seu carro tricolor. Com o Barão Vermelho tinindo, o Saci do Internacional promete pregar peças nos adversários. O Santo Paulo chega acelerando a máquina envenenada do Morumbi. No possante alvinegro, o mosqueteiro do Corinthians promete lutar firme em todas as batalhas. Mas quando o assunto é luta, o super-homem do Bahia vem voando baixo com seu carrão. A raposa do Cruzeiro lança mão da astúcia para superar os concorrentes com seu carro azulão. Dirigindo seu conversível negro, o almirante vascaíno quer mostrar que não é um simples marujo. Na máquina baiana vermelha e preta, chega o Leão do Vitória que está no controle. Mas o Galo do Atlético Mineiro também vem cantando alto com seu carro alvinegro. O Fluminense mandou seu guerreiro tricolor para acelerar fundo o motor das Laranjeiras. A bordo do carrão azul, o mosqueteiro do Grêmio também está a postos para os combates. Pilotando o carro verde do Juventude, o periquito gaúcho vem pedindo passagem. Com seu possante branco e vermelho, o touro do Bragantino vem sacudindo a estrada. De volta à elite do futebol, a Baleia do Santos pisa firme no seu conversível branco. O Leão Caipira do Mirassol estreia na competição e promete fazer bonito com seu carrão amarelo. Mas outro felino, o Leão do Esporte, também tem garras afiadas e acelera a máquina rubro-negra do Recife. E mais vivo do que nunca, o vovô do Ceará chega pilotando o seu carrão alvinegro. Que bonitinho, gostei dessa arte. Conhecer os 20 mascotes dos times brasileiros. Cada um no seu possante, no seu carrão. Mas agora, depois dessa primeira rodada encerrada, a gente vai conferir então quais os carrinhos que já avançaram nessa pista do Brasileirão. Uma primeira rodada digna de Brasileirão. Gols, lances bizarros e demissão de treinador. Isso tudo nos primeiros 90 minutos de campeonato. E os mandantes se deram bem. 5 equipes que jogaram com o apoio do torcedor levaram os 3 pontos. Juventude e Vitória duelaram no Alfredo Jaconi. E quem fez barba e cabelo foi Gabriel Tagliari. Só não fez bigode porque parou no goleiro do Vitória. Gabriel fez o primeiro gol do Juve antes dos 10 minutos iniciais. Ganhou na força e bateu no alto, firme e abriu o placar. O segundo gol foi na etapa complementar. Gabriel contou com desvio no meio da trajetória que matou o arqueiro baiano. 2-0 Juventude. Mas o primeiro gol do campeonato foi do Fortaleza. O Lion recebeu o Fluminense no Castelão e Lucero fez 1-0. Acredito que foi o gol mais fácil da carreira do hermano, camisa 9. Pouco tempo depois, Tinga cabeceou firme e ampliou. Destaque para esse cruzamento perfeito de Fernandes. Para o Fluminense, a batata assou demais para Mano Menezes. O comandante tricolor foi demitido após o apito final e não é mais o treinador do Flu. O imortal gaúcho derrotou o Atlético Mineiro na Arena do Grêmio. O tricolor abriu 2-0 nos primeiros 45 minutos. E Edenilson, aplicando a lei do ex, fez o segundo. Rony Rústico descontou pro Galo, mas não foi o bastante. Quem ficou na bronca foi o torcedor do São Paulo. O tricolor empatou contra o Sport sem gols. E não faltaram vaias para o técnico Zubeldia. Ainda deu tempo de Caleri desperdiçar um pênalti, permanecendo o placar em 0-0.
0x0. O Cabuloso recebeu o Mirassol no Mineirão. E se tem jogo do Cruzeiro, tem gol de Gabigol. O camisa 9 da Raposa já estreou marcando nesse campeonato. Recebeu o levantamento e, sem deixar a bola cair, emendou de primeira para garantir a vitória cruzeirense. Dudu já tinha balançado a rede do Mirassol, que tentou a recuperação com Lucas Ramon, anotando o primeiro gol da história do Mirassol na primeira divisão nacional. Palmeiras e Botafogo terminaram sem gols. Destaque para os dois goleiros, Everton e John garantiram um pontinho para as duas equipes. Flamengo e Inter e Bahia e Corinthians empataram em 1-1. No Maraca, o Colorado saiu na frente com Bruno Henrique, mas Léo Pereira empatou pro Malvadão. De ressaca do título paulista, o Timão arrancou 1 ponto em Salvador. O tricolor de aço até fez 1-0 com Gilberto, mas no apagar das luzes, Hector Hernandes furou a defesa do Bahia e assinalou o gol do Corinthians. Se não for sofrido, você já sabe. No Caldeirão de São Januário, o Vasco derrotou o Santos por 2-1. A equipe da Baixada fez 1-0. Erro na saída de bola e com muita categoria o Hermano fez de cavadinha, mas na etapa complementar, com um gol e uma assistência, Verrete abriu a caixa de ferramentas para dar a vitória ao Cruz Maltino. Nuno Moreira fez de cabeça e Verrete, desviando o cruzamento de Payet, deu os 3 pontos pro Vasco. Ontem, a noite foi de empate por 2-2 entre Bragantino e Ceará. Jogando no Nabi Abichedi, foram os visitantes que abriram o marcador. 2 gols antes dos 25 minutos do primeiro tempo, com Pedro Raul e Marlon. Porém, nos acréscimos da primeira parcial, os donos da casa diminuíram com La Quintana. Na segunda metade do jogo, o empate saiu do pé esquerdo de Eric Ramírez, que aproveitou uma bola rasteira, cruzando para o meio da área e fechando a primeira rodada do campeonato mais disputado. Ô, Lari, dá pro campeonato acabar já? Que a gente já garantiu os 3 primeiros pontos. Já tá maravilhoso. Já tá no G4. Então, pro Vascão, a vida já tá ótima. Acaba hoje, gente. Fim de papo. Pro São Paulo, Luiz Ubeldia com a corda no pescoço. Olha. Mais do que nunca. Uma estreia em casa, com um pênalti marcado aos 2 minutos. Caleri decepcionando. E foi uma rodada até que de muitos gols e muita movimentação, né? Se a gente considerar que foi a estreia, a primeira rodada, enfim. E se a gente pensar também na demissão de Mano Menezes, já vinha um tempo pressionado. E a gente fala, o futebol é ingrato. Aquilo que você conquistou na temporada passada, no mês passado, enfim, não conta. Futebol é rodada a rodada. Errou, vai rodar. Em todo emprego é isso. Você acha que logo na primeira rodada não podia esperar um pouquinho mais, não? Mas acho que não era uma questão da rodada. Acho que eram maus resultados e talvez o torcedor, diretoria, enfim, falou, bom, se for o momento de mudar, até porque é melhor você já trocar logo no início, trazer um treinador que vai ter ali mais de 20 rodadas pela frente para organizar a casa, do que deixando, empurrando, de repente está quase numa zona de rebaixamento e aí tem que vir o salvador da pátria para resolver os problemas, né? Entendi. Então, pro Zubeldia também a corda já tá... Falta uma cereja do bolo ali pra acabar com ele. Foi bom, fez história, foi bacana. Quando chegou foi justamente nesse momento. Fez o São Paulo reviver, mas agora tá levando pra um buraco que não é bacana, Zubeldia. Já tá bom já, né? Vamos de mensagem? Vamos de mensagem um pouquinho, Lari? Bota na tela, Batan. Nós taubatianos temos orgulho do nosso time. Além disso, eliminamos nosso adversário que com toda arrogância se achavam os maiorais. É o Wilson de Taubaté, valeu! Odair, que legal a entrevista de ontem com o menino falando do porquê torce pelo Taubaté. Lembrando do avô, o futebol é maravilhoso no pré-jogo lá em Dayatuba. Obrigada, seu Odair. Temos mais? Ó o Reginaldo. Que pena o Taubaté não passou, mas ano que vem São José e Taubaté sobem juntos, eu acredito. Vamos acreditar mesmo, Reginaldo palmeirense. Tamo junto. Caçapava do Norte jogou como nunca, perdeu como sempre. Não preciso nem dizer que Léo é torcedor da Águia e tá cornetando os taubatianos. Será que vamos ter São José e Taubaté na Copa Paulista, Dutra? Essa é a minha dúvida também, eu tô muito ansioso para que tenha. Tudo indica que sim. Taubaté já confirmou a participação, São José já disse que é muito provável que dispute, até porque é um time com tanto investimento, não dá para ter só metade do ano de calendário, né? O que o torcedor espera mesmo é que teremos pelo menos mais 2 jogos, mais 2 clássicos do Vale ainda esse ano.
Que vergonha esse árbitro que apitou o jogo do Paulista contra o Joseense. 2 gols irregulares. O Joseense poderia vir para casa com um grande resultado, mas o juiz não deixou. E o Taubaté só provou que é time de Série A2. Realmente, a arbitragem duramente criticada nessas quartas de final para o Tigre do Vale, né? Os torcedores não vão engolir facilmente esse resultado. A gente tem a última, ó. O goleiro do Taubaté não era o melhor. Um frango na semi e esse Gutierrez também é muito fraco, Pierre. Que isso? Tá bravo, Pierre. Muito bravo. Mas acho que a falha no jogo de semifinal não apaga a história que o Douglas construiu, principalmente no clássico frente ao São José, né? Foi quando se provou, além do Gutierrez também. Tem jogo que é bom, tem jogo que é mal menos, né? Esses dois decidiram o clássico nas quartas de final. Fernanda Belo, boa tarde pra você. Ótimo jornal. Até amanhã. Valeu. Tchau. Até amanhã.